Amém? Nós vamos hoje falar sobre a fé. Pode ficar na paz, não tenha medo. Você está na casa de Deus. Amém? Então, irmãos, lendo a palavra, você pode ler aí, né? A gente descobre que aqueles que conhecem Deus devem viver pela quê? Pela fé. Mas eu quero que você me ajude hoje, né? Porque não adianta só alguém falar e ficar tudo chato, né? Então eu quero sua ajuda antes de eu ensinar. O que significa para você viver pela fé? Alguém tem uma noção, uma ideia? Claro que todo mundo tem, mas dá para expressar em palavra o que é viver pela fé? Mais ou menos. Acreditar em Deus, a fé, que é acreditar em algo que pode ser impossível, mas precisamos acreditar, ter fé. Amém. Quem ouviu? Amém? Acreditar em Deus, ter fé, acreditar em algo, o que mais? Acreditar em que seja impossível, mas será possível pela fé. Amém? Mais alguém? Confiar. Hã? Ter fé, confiar e esperar que vai acontecer. Confiar e Esperar. esperar. Importante, né? Esperar. É um ponto bastante importante e impossível. Quando as coisas é impossível, né? Impossível e esperar. Quem mais? Alguma noção? Sei que você sabe. Não é nenhuma prova aqui. O que mais? Significa viver pela fé. Vamos nos perguntar aqui, porque cada um fala o que quer. Sim, pode falar. Viver pela fé é esperar pela volta do Senhor Jesus Cristo e ter a fé que vai ser salvo e vai se cumprir todas as promessas. As promessas, amém. Então, a volta de Jesus, promessa, esperar, impossível. Viver pela fé, acreditar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz por nós e que nós somos aperfeiçoados através dele nas nossas vidas. Acreditar que nós dependemos dele e ter fé que ele vai cumprir a boa obra nas nossas vidas. Amém. Então, a fé, né, não pode ser fé em qualquer coisa, né? Então, a gente já está aprendendo aqui muitas coisas, né? A fé não pode ser em qualquer coisa. Tem pessoa que diz assim, todo mundo tem fé. Na verdade, ninguém tem fé, a não ser que a gente comece a crer em Jesus. Amém? Nenhuma outra fé vale, a não ser a fé em Jesus. E tudo isso, esperar em quem? Em Jesus. O impossível, quem vai fazer? Jesus. Esperar a volta de quem? De Buda? De Jesus. Né? Quem pode fazer impossível? Qualquer coisa, o meu pensamento vai atrair algo, né? É Jesus. Então, amém? E ter fé, eu estou perguntando aqui, mas eu já vou responder. Se ter fé não significa que a gente vai ficar sentado e tudo vai acontecer automaticamente, né? Agora, existe casos que a gente deve só esperar, porque, por exemplo, a pastora falou, né? Tem momentos que a gente deve esperar, né? Agora, me ajuda aí. Qual é a diferença? Qual é o momento que você tem que agir e qual é o momento que você tem que esperar? Por exemplo, uma cura, né? Tem coisas como, por exemplo, o médico fala assim, já não tem mais jeito. E pela minha fé, eu creio que Jesus pode curar. Então, visito o hospital e fico só intercedendo. Senhor, os médicos dizem que não tem mais jeito, mas o Senhor vai curar. Orando. E você vai ainda no médico? Não, estou crendo que vai ser um milagre. Por exemplo, o médico está dizendo que a pessoa vai morrer. Talvez nos últimos dias. Aí eu falo, não, ele vai ressuscitar, vai ser curado. Amém. Agora, a partir de quando... E fazer, por exemplo, Deus, eu quero emprego. Eu creio que se eu for naquela firma, eu vou ter minha vitória. Então, eu estou indo, fazendo meu Bewerbung, Lebenslauf, e levo currículo. Essa é a minha parte, meu currículo, e eu creio que Deus vai abrir a porta. Amém. Ok? Então, mas tem a situação, porque você falou 2 exemplos, que a pessoa tem que... Não, na cura a pessoa não corre atrás, né? Não, mas no trabalho... que ela vai ser curada. Mas na cura a gente não corre atrás, a gente só pode crer, né? E orar. Ninguém está se movendo, só está orando, né?
Mas só orar é muito poderoso, né? E no trabalho, são só exemplos, irmãos, né? E no trabalho a gente tem que correr atrás, né? Nada vai acontecer do nada. Eu lembro de uma irmã que eu estava falando com ela e ela falou, poxa, pastor... Quer dizer, ela não falou, eu descobri, perguntei, tá tudo bem financeiramente, como que tá? Ela falou, não, tá meio complicado. Eu falei, queremos te ajudar um pouco. Aí estava marcado pra gente ajudar ela, né? Só que aí ela falou, eu liguei para um lugar e esse lugar disse que uma ajuda que há tempo não vinha, vem, né? Porque eu liguei e esclareceu tudo. Então, se ela não tivesse ligado, não ia ter acontecido nada. Amém? Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar numa fé boba. Quem está entendendo? Né? De esperar e sendo uma coisa que a gente tem que agir. Né? Vocês já conhecem esse exemplo há muito tempo, mas conto uma história que estava uma grande enchente, uma mulher, ela cria em Deus, ela orava, e ela falava, Deus vai me livrar dessa enchente. E começou a alagar, né? Começou a alagar. E pessoas vieram para ela com barco, e ela dizia, não, Deus vai me ajudar, né? Veio o helicóptero, ela disse, não, Deus é que vai me ajudar, né? E até que chegou, ela já quase afundando, ela crendo, ela disse, Senhor, por que o Senhor não me ajudou? Eu criei que o Senhor iria me ajudar, né? Até que a voz do Senhor falou para ela, ó, eu enviei essas pessoas para te ajudar, mas você ficou dizendo que não reconheceu que eu estava usando essas pessoas para te ajudar, né? Ok, mas vamos para um outro exemplo. A gente já vai entrar nas escrituras, mas imagina aqui, irmãos, tem momento que você, por exemplo, você acharia alguém bobo se ele dissesse assim, ó, eu tô com um problema aqui, eu não vou pro médico? É ser bobo ou é ser crente? É ser bobo. Você acha bobo? Ok. Hã? Se você não quiser ir pro médico? É meio arriscado, porque senão, se Deus não faria essa medicina, desde a Bíblia já passa já medicamento em alguns casos, seria arriscado, assim. Pode ser que Deus podia dizer, vai que eu vou usar o médico e você, não quero, eu quero de outra maneira, e fazer igual a... Essa mulher, né? Ou Naamã, que não aceitou a proposta do profeta, né? Amém. Amém. Então já temos algumas coisas, uns exemplos aqui, né? Agora, uma coisa que muitas pessoas também às vezes tocam no assunto é, para viver pela fé, é necessário não ter nada aí que realmente você está vivendo pela fé? Não. Não. Ok. Né? Vamos tomar aqui o exemplo de Abraão. Nós somos miseráveis aos olhos dele, comparando com aquilo que ele tinha, né? Tinha fazendas, posses, empregados servindo ele, né? E mesmo assim ele foi chamado de quê? O pai da fé, né? Então, mas de alguma maneira a nossa fé será testada, né? Mas não significa que você não precisa, só se você não tiver nada aí, por exemplo, você vai pro local, abastecer o carro e você fala, não, mas eu não estou vivendo pela fé porque eu tive dinheiro para colocar gasolina. Então, não. Né? Teve um dia que um pregador disse para um outro, ó, eu vivo pela fé e não precisa me dar nada, não precisa me abençoar, não, eu vivo pela fé. Aí o pregador foi com esse pregador cheio de fé e lá no tanque, no posto de gasolina, disse, ó, então coloca a gasolina só pela sua fé. Né? E claro que não aconteceu, né? Porque eles tinham a possibilidade. Agora, se não tiver dinheiro, aí que começa uma outra dimensão também da fé, né? Que o carro pode andar sem gasolina, se Deus quiser, sem nenhum problema. Tem um caso, não é tirando a fé de ninguém,
Mas teve um caso nos Estados Unidos que, por causa daquela passagem que fala que Deus nos deu poder, cobra escorpiões e nada ia acontecer e tal, fazer mal. E o pastor começou a pregar com uma cobra venenosa. A cobra foi, mordeu ele. E ele, o pessoal, os irmãos começaram a desesperar, mandando ele pro médico por ajuda. Ele falou que não, que pela fé ia ser curado e morreu. Então, besteiras, né? Tentando, né? Fé boba, né? Uma fé boba, pregar com uma cobra, não faz nenhum sentido. Biblicamente, né? Quando o próprio Satanás falou pra gente, te lança até baixo, Lança-te. né? Aí a gente falou, né? Que ele não precisava se lançar. Agora, se você precisar se lançar, Deus pode te fazer voar. Bem fácil. Amém? Mas, se você tem uma escada, por que pular? Né? Então, temos que tomar muito cuidado e é bom a gente falar sobre esse tema. Né? E, finalmente, o que aconteceria se não tivéssemos fé? Né? Isso vamos deixar para resolver aqui agora no estudo, ok? Então, irmãos, Gênesis 15, versículo 6. Gênesis 15, versículo 6. De propósito, eu não coloquei os versículos aqui para você abrir sua Bíblia, porque às vezes no culto a gente não tem aquela oportunidade. Só para deixar essa conversa, só porque eu falei uma coisa mas também é outro testemunho, né? Uma vez também tinha que passar por uma cirurgia. E eu vi um amigo meu passando por essa cirurgia. Eu digo, não vou passar por essa humilhação. Eu falei, Deus, eu não quero passar por isso. Deus me curou, e depois usou bastante profeta para dizer que me curou. Tinha curado. Não mais nada. Amém. E eu não quis ir no médico passar por aquilo. Então você vê, né? Há várias situações, né? Então, e creu, Gênesis 15, versículo 6. Amém? Às vezes no culto a gente não tem aquela oportunidade de abrir, ficar abrindo, praticar o abrir da Bíblia, né? Mas o que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, procura aplicar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, né? Então, manejar a palavra de Deus, a gente também vai aprender sempre quartas-feiras, já há 6 meses estamos treinando isso, amém? E creu Abrão no Senhor, e o Senhor Jeová imputou-lhe isso como justiça ou crédito de justiça. Amém? Então, qual é a situação aqui, irmãos? A situação aqui é que Abrão ainda, ele pergunta para Deus, Deus, tudo na paz? Deus aparece para ele e diz, não temas, Abrão, eu sou o teu Deus, eu sou o teu presente, eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. Já pensou, irmãos, que bonito? Deus aparece para Abraão e diz, não temas, eu sou o teu escudo e o teu presente vai ser muito grande, o teu galardão, a tua recompensa, né? E disse Abraão, Senhor, Deus, o que o Senhor me dará, visto que partirei sem ter filhos, herdeiros, e o herdeiro da minha casa é o mordomo Eliezer, o Damasceno? Então imagina, irmãos, Deus fala para Abraão, não temas, Abraão, eu sou o teu Deus, eu sou contigo, né? Eu sou o teu presente, a tua recompensa será muito grande. E Abraão, parece que, claro que ele ouviu, mas por aquilo que nós lemos, parece que ele nem deu naquele momento o devido interesse e já foi perguntando, sim, Senhor, mas o que o Senhor me dará? Olha que coisa, né? Então, eu aprendo aqui já de cara que não existe para um verdadeiro crente uma falsa humildade. Ninguém precisa de uma falsa humildade. Senhor, meu Deus, sim, eu te amo, e eu só te amo por causa daquilo que o Senhor é, e não quero nada do Senhor, é só o Senhor. E as pessoas falam isso, só que depois elas não mostram isso. Se fosse assim, tudo na paz, entendeu? Se Deus quiser me dar algo e eu não quiser, sem problema. Mas o problema é que a gente mesmo, pela nossa vida, demonstra que não é bem assim. Quem está entendendo? Então a gente poderia ser
sincero como o Abraão, que a gente está aprendendo aqui com o pai da fé, amém? Amém. E dizer, Senhor, o que, que o Senhor me dará? Porque ninguém veio aqui, ninguém existe para adorar somente. Deus não criou a gente, já tinha anjos para adorar, né? A Bíblia diz que a primeira frase, uma das primeiras frases que Deus disse para Adão foi dominar, né? Dominar. Então, por que que Deus criou o homem, né? O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, o homem aqui na terra, ele devia representar a grandeza de Deus. Amém? De Deus, não dele, né? Nunca nada foi para a glória de um homem. Mas o homem tinha a responsabilidade de se comportar de uma maneira que Deus, o Deus dele, fosse glorificado. De uma maneira que o Deus dele fosse exaltado, né? E aqui está, o Senhor ainda não me deu filho. E um escravo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, aqui, como que é o nome dele? Abrão, ele falou, tá bom, Senhor, eu não tenho filho, já eras, então o meu empregado, ele vai receber aquilo que eu tenho como herança. Amém? Agora, a Bíblia diz assim, e eis que veio a palavra do Senhor, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Amém? Esse será o teu herdeiro. Então, quando Abraão, ele quis ser humilde demais, aquele falso humilde não, mas humilde, né? Deus disse, não, Abraão, eu vou te dar um filho. Você não precisa dar a sua herança, a sua história não vai passar para a história do seu empregado, servo, você ama, é o seu melhor servo, é o melhor Eliezer. Você vai ver que Eliezer era um homem muito confiado por Deus e por Abrão, mas não era para ele ficar com a herança. Amém? Então, o nosso Deus é um Deus de coisas bem claras. Ok? Deus é claro, irmãos. Deus não olhou e falou, é verdade, Abraão, ele é seu servo, né? Ele também precisa de algo. Deus falou, sim, Abraão, eu vou dar para você um filho. Bem claro. Então, mais uma vez, sendo crentes e observando o exemplo do nosso pai Abraão, que é o pai da fé, na fé, nós vemos que Deus falou, não, eu quero te abençoar. Imagina, muitas vezes nós corremos atrás de algo, né? Mas é algo vão. Então Deus tem que nos repreender, me repreender, e dizer, você talvez está com a mente muito focado nas coisas terrenas, né? Nas coisas passageiras. Mas Abraão, como ele vivia na fé, Deus queria abençoar ele. Deus gostava de abençoar ele. Porque o coração de Abraão estava em quê? Em Deus. Olha como é bom esse exemplo que Abraão nos deixou. Deus falou, Abraão, a sua descendência vai ser como as estrelas. E Deus fez Abraão ir para fora. Vamos dizer então que Abraão estava dentro de uma tenda, da tenda dele, da casa dele, tenda, né? E ele foi para fora, porque o próprio Deus fez ele ir para fora. E disse, olha agora para o céu e conta as estrelas. Aqui está um grande mistério que eu quero te dizer, porque a gente vai aprendendo muita coisa, não só fé, né? Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, muitas vezes a gente ora e fala, Senhor, me mostra. Só que você tem que entender que Deus, ele fala da maneira que ele deseja, é ou não é? Então, Deus não falou, Abraão, fica aqui dentro,
E eu só vou te mostrar mistérios espirituais. Eu vou te mostrar uma visão, tipo assim, uma multidão. E Abraão começou a ver uma multidão de pessoas. E Deus disse, essa é a tua descendência. Não. Deus falou para Abraão, vai para fora. E eu vou te mostrar algo natural. Estrela sempre tem. Tem algo de especial na estrela nesse sentido? Claro que a estrela é especial, mas nesse sentido não. Não foi, né? Mas Deus falou, olha para a estrela. Para as estrelas. Se você puder contar, vê se você pode contar. E Deus disse para Abrão, assim será a tua semente. Amém? Então, irmão, se você é porque quarta-feira é sempre também um dos nossos temas, né? Se você é um profeta, se você é uma profetisa, como a profetisa Débora, como a profetisa que houve na época de Isaías, que o próprio Isaías foi até essa profetisa, olha quão respeitada ela era, né? Débora, que Baraque, ele era, digamos, o general do povo de Israel, mas ele ficou com medo de ir para a batalha. E Débora profetizou a vitória, ele ficou com medo, e Deus falou, olha como, né? Deus falou assim para Baraque, por causa que você teve medo, Baraque, a glória dessa peleja vai ir para a mão de uma mulher. Amém? Então o que aprendemos mais uma vez? A glória, a vitória, o prêmio era para ir para Baraque. Mas o que impediu? Medo. Medo. E medo é o contrário de quê? Fé. Amém? Com medo é impossível agradar a Deus. Impossível. E aí a Bíblia diz, que foi a passagem que nós lemos, e creu Abraão no Senhor. E o Senhor Jeová imputou-lhe isso como crédito de justiça. Amém? Mais tarde, Paulo, Romanos, você já leu, né? Ele vai conectar isso com a salvação. Amém? Salvação. Mas aqui não tem nada a ver com salvação, tinha a ver com a promessa. Amém? Mas mais tarde, Abraão vai virar também um exemplo de fé da salvação, porque ele creu no Senhor. Antes dele fazer qualquer coisa, ele creu. E Deus gostou que, antes de Abraão começar a fazer qualquer coisa, ele creu. E é claro que depois ele fez, porque Tiago, se você ler Tiago, está escrito que Abraão foi justificado só pela fé, ou não também pelas obras? Claro que também pelas obras. Porque Abraão teve que o quê? Agir. Amém? É natural isso. Mas o início de tudo que você vive para Deus e com Deus e até para ir para o céu é fé, né? E a gente está até se conectando um pouco com a palavra que foi dada pela pastora domingo, e você já vai ver como, ok? Então, fé é essencial, irmãos. Já vamos entrar na salvação em Jesus, mas fé em Deus é essencial. Agora, se eu te perguntasse assim, será que existe um capítulo que fala e descreve o que é amor? 1 Coríntios 13, você já sabe de qual. Será que há algum salmo ou um versículo da Bíblia que fala sobre guerra, como lutar, como ser um homem de Deus? Salmo 18, você já sabe de qual, né? Será que há um salmo? Se você tiver uma caneta, vai escrevendo aí, você aprender. Amém? Será que há um salmo, alguma palavra, algo que se a gente ler, a gente vai ficar apaixonado pela Bíblia e amando mais ler a Bíblia? Claro, Salmo 119, onde Davi fala sempre da palavra, a lei do Senhor. A palavra do Senhor, né? É lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É bom. Oi? 119. 119, né? E a outra 18, Salmo 18. Se é de guerra, Salmo 18. Amém? Como vencer com Deus? Está escrito em Salmo 18: invoquei o nome do Senhor e Ele me livrou de todos os meus inimigos. Né?
Invocar é uma coisa, louvar é uma coisa, só falar Deus é uma coisa. Agora, invocar, os inimigos caem por terra. Amém? Então, irmãos, não só louve. Deus, ele habita no louvor. Então, imagina, você está louvando. Quem está entendendo? Você está louvando, ele está ali. Mas ele só está ali porque ele habita no meio dos louvores. Mas se você quer que ele venha vencer os teus inimigos, é invocar o nome dele. Amém? Até lá nos lugares escuros, o que falam? Vamos invocar agora não sei quem, né? Vamos invocar. Eles sabem. E nós que somos da luz, pensamos que essa é uma palavra má. Não, todo crente sabe invocar o Senhor. No caso, Chamar, invocar de uma maneira, não é na voz, né? Mas é com uma fé tal que você sabe, eu vou invocar o Senhor e nesse momento algo vai acontecer. Entendeu? É chamar, né? É chamar, mas quantas pessoas às vezes chamam Deus e, né? Tá entendendo o sério? Não, eu só queria entender o... Invocar é chamar. Por exemplo, se eu faço uma oração e eu invoco o nome do Senhor, Isso. não seria pronunciar o nome dele, mas chamar ele para aquela situação. Para aquela situação, no caso, né? Senhor, vem aqui, toma a frente dessa situação. Toma a frente. Né, me guia, me ajuda, Me ajuda. Mostra teu poder. No caso, Isso. seria invocar ele Invocar para aquela situação. aquela situação. E no caso, falar só dele seria Deus, tu és diferente. bom, tu és maravilhoso. Sim, é bom. E a gente vai continuar falando 1000 vezes isso. Mas invocar é quando você está numa situação de perigo. Invocar é até mesmo quando você precisa vencer uma tentação. A tentação está batendo, está latejando, está triturando você. E você invoca o Senhor para aquela situação. Então não é só bênção. Não, é vida ou morte às vezes. Tentações, perigos de morte e vida. Amém? E como a nossa irmã Kelly falou. Amém? O que mais? Agora, será que há... Olha como a Bíblia é bonita. Né? Há um versículo da Bíblia que fala dos mistérios, da luta, como a gente gosta de chamar, espiritual. Efésios 6:10, você já conhece de cor. Efésios 6:10. Ok? Agora, sobre a fé, onde está falando sobre os campeões da fé, Hebreus 11. Hebreus 11. Né? Tem várias outras passagens da Bíblia, mas Hebreus 11 dá uma definição de fé. E eu vou ler aqui, Hebreus 11:1. Se vocês quiserem participar lendo. Lendo o que eu digo alto. 11:1. E há várias traduções, né? Tudo quer dizer a mesma coisa, mas é muito profundo isso aqui. Hebreus 11:1. Se você achar, desejar ler, leia. Hebreus 11:1. Rápido. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Amém. Então, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que se não veem. Amém. Em alemão, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Então, em alemão, uma tradução, está escrito assim. Pela fé, ou pela confiança, nós já se mostra, você já vê aquilo que você não está vendo, mas você já vê, porque você tem fé. Isso é fé. Você já está vendo o que não vê, mas você está vendo. E daí? Amém? O problema é nosso. Ora, então, o que é fé? Né? Porque a gente vai falar que tem que crer em Jesus, tem que confessar Ele como seu Salvador. Sim, mas o que é fé? O que é fé? Né? Fé é certeza. Ou outras traduções que estão escrito fundamento. Firme fundamento. Fundamento. Nenhuma casa fica firme sem fundamento. Ok? Nenhuma. Tem que ter o fundamento.
E quanto maior, você já sabe isso, quanto maior for um edifício, né, um prédio, mais profundo tem que ser o fundamento para não ser abalado. Amém? Imagina, você constrói uma casa e os construtores, pedreiros, engenheiros, eles têm que cavar fundo para ter um fundamento firme e forte para aquele edifício não ser abalado. Então, fé é isso. Se você não deseja ser abalado na vida, você vai orar, você vai meditar na palavra, você vai jejuar, você vai pular, cantar, fazer o que você deseja e o que a Bíblia indica. Mas fé é o fundamento. Fundamento. Fundamento, irmãos. E também, aí vem aquela parte que a gente gosta, que é a certeza daquilo que você não vê. É quando você está lá e algo não aconteceu, ou Jesus, você não está vendo ele toda hora, mas você sabe, ele voltará. Né? Você sabe, como Jó disse, o meu Redentor vive. Né? Jó estava numa situação precária, feia para ele. Você acha que era bonita para ele? Bonita é a gente hoje ficar contando e falar de Jó. Ele passou essa situação. Ele sofreu aquilo. Ele perdeu tudo aquilo. E aí a Bíblia diz o quê? Que mesmo assim ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar. E teve um homem, um sábio, que ele disse que Jó queria que ainda enquanto Jó estivesse vivo, Deus iria agir. Então era isso, cavando aí, né, na Bíblia e na língua original da Bíblia. É isso que ele queria dizer. Ele sabia, enquanto eu estiver vivo, algo vai acontecer aí. Eu não posso morrer. Eu estou proibido de morrer antes de Deus mudar a minha situação. Então, você olha esses exemplos bem, né, bem natural, bem até importante, mas ao mesmo tempo não tão profundo como as coisas de Deus, mas um emprego, um casamento, uma vitória, vencer a tentação, vencer o mal, até para viver de uma maneira que agrade a Deus, tem que ter fé. Tem que ter fé. Às vezes você diz assim, não, tudo começa com a fé. Eu quero viver de uma maneira que agrade a Deus, falar de uma maneira que agrada a Deus, pensar. Use a fé. A fé. Senhor, meu Deus, o Senhor disse que eu tenho que viver dessa forma. Então eu creio que faz sentido. O que é o temor? O temor é o princípio da sabedoria. Então, antes de eu entender, eu tenho que temer. Mesmo que eu não entenda. Por quê? Muitas vezes quando a gente vem para a igreja, a gente pergunta, por que que isso não é bom? Por que que isso não é bom? E muitas vezes a gente vem do mundo totalmente vivendo da maneira que a gente desejava. Então a gente vem com aqueles pensamentos, com aqueles ditados velhos, aquelas fábulas velhas, aquelas histórias fiadas do mundo. Então Deus vai começar a renovar a gente. E tem coisa que a gente não entende, e é normal. Graça. Graça. Deus me chamou você pela graça. Mas aí a gente vai, quando tem coisa que a gente não entende, a gente vai fazer o quê? Eu respeito o meu Deus. Isso parece até ser bom, mas eu respeito Ele. E se Ele disse que não, é não. Isso pode parecer inofensivo, mas eu respeito Deus. E eu não posso fazer. Amém? Aí depois que você começar a temer, aí sim você vai começar a ter sabedoria. Aí você vai dizer, por isso que eu não podia fazer isso. Mas tudo começa com respeito. Entendendo ou não, ele falou, vamos fazer o quê? É ou não é? Nem tudo eu entendo, nem tudo você entende. Mas ele falou algo para você, é melhor a gente respeitar, obedecer. Então fé
ela vai fazer o quê? Você crê na palavra dele, e a palavra dele está escrita em Isaías. Ouvi a tua palavra, ou melhor dito, quem é o homem de quem Deus se agrada? Aquele que teme e treme da minha palavra. Aquele que tem respeito da minha palavra. Não só blá 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 e depois no fim não fazer. Faça. Fazer a vontade dele, né? E a Bíblia também diz em Provérbios, chega um tempo em que você vai entender o temor do Senhor. E a Bíblia também diz em Isaías 11, Jesus, e ele se alegrará no temor do Senhor. Então, uma pessoa que não tem alegria, isso eu sei que vai parecer chocante, mas uma pessoa que não tem alegria é porque ela não aprendeu ainda a temer o Senhor. Porque a Bíblia diz em Isaías 11 que o temor do Senhor, o servo do Senhor, que é Jesus, e todo aquele que se posicionar como um servo, se alegrará no espírito de conselho, no espírito de fortaleza, no espírito de revelação, no espírito do Senhor. Não, se alegrará no temor do Senhor. Amém? É um mistério. Medita nisso quando você chegar em casa. Amém? Então não tenha um temor como algo triste. Ok? Não veja mais a partir de hoje o temor como algo cara feia, cara emburrada, cara triste, rasgar minha roupa para dizer que eu tenho temor. Eu tenho como vim com um paletózinho normal e eu vou rasgar meu paletó e dizer que eu sou humilde ou dizer... Não, não existe essas coisas. Temor do Senhor é respeitar Ele. E Ele sabe, foi Ele que criou. Foi Ele que nos criou. Ok? Então, guarda isso na sua mente. Agora, e se a gente não tiver fé? Será que a Bíblia nos mostra o que acontece quando o homem nega ou rejeita, ou não se esforça para ter fé? Hebreus 11:6, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele, antes, deve crer que ele existe e que sabe galardoar aqueles que o buscam. Olha que legal, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele, antes, deve crer. Ou seja, se eu quero chegar perto de Deus, Ele quer que antes eu creia. É a mesma coisa, um filho chega para a mãe ou para o pai, gritando, o pai fala, volta e vem de novo do jeito que tem que ser. Fala direito comigo que eu não sou as suas, como diz lá, né? Eu não sou isso. Eu sou seu pai. Então Deus, a gente vem e Ele fala, opa, eu não sou Buda, eu não sou Maria, eu não sou João, eu não sou São Miguel, eu sou Deus, Jeová, que enviei meu Filho Jesus Cristo, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, creia. Então imagine, irmãos, isso tem que mudar toda a nossa história. Se eu for falar algo, eu tenho que ter fé naquilo que eu estou falando. Eu mesmo tenho que crer no que eu estou falando. Se eu for orar, eu tenho que crer que Deus é aquele que disse em Tiago que tem muito efeito a oração de um justo. Ok? Então, se eu for louvar ao Senhor, até no meu lar, eu tenho que crer que Ele habita entre os louvores. Se eu for adorar a Ele, eu tenho que crer o que Ele diz para a samaritana. Que o quê? Que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, não tem nada novo nisso. Você já sabe, mas temos que ter fé. Agora, tem um perigo que até para as promessas. Nós gostamos de promessa, mas quem tem promessa
morre sem a promessa, se não tiver fé. E Hebreus 3,19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade é o quê? Falta de fé. Falta de fé. Amém? Então, se você quer entrar, onde? Em qualquer lugar que Deus quer para você, e até no céu, né? No fim sempre é o céu. Nós sabemos que o fim da nossa caminhada é e tem que ser o céu. Senão, como Paulo disse, se a gente só espera a coisa da terra, somos os mais miseráveis homens que já existiram na face da terra. Qualquer um é melhor que a gente. Se a gente tem Jesus e só ficar pensando no que é, do que é daqui, é uma pobreza, uma miséria. Mas a gente crê primeiro, salvação. Estou cuidando da minha alma. Estou cuidando do meu estado. É como eu disse já uma vez para você, irmãos. Eu não volto para a igreja. Se um dia eu me desvio, eu não volto porque eu tenho que pregar. Eu volto porque eu preciso da minha salvação. Eu não volto porque Deus está me cobrando eu pregar. Como assim? Eu estou no mundo, eu estou vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, e Deus está me cobrando que eu, Diego, tenho que pregar, e Ele nem se importa com a minha alma. Que Deus é esse? Ele se importa com a minha alma. Ele se importa com a sua alma. E depois é claro que você tem um chamado bonito. Amém? Quem crê? Você tem um chamado de Deus? Amém. Então, Deus quer que você cumpra isso. Deus quer que você conclua. Deus quer que você faça. Deus quer que você faça da melhor maneira. Que você seja o melhor você que você pode ser. Amém? Que você dê tudo. Que você vá dando tudo. Ok? Então, onde que esse povo não entrou? Não entrou, vemos que não puderam entrar. Entrar onde? Entrar aqui, ó. Na terra, o quê? Onde? Na terra prometida. Na terra da, ou na terra o quê? Terra prometida ou na terra da promessa? Canaã. Era um lugar que tinha leite. Era um lugar que tinha mel. E a Bíblia diz que o povo iria chupar mel da rocha. Era um lugar de bênçãos grandiosas. Um dia o povo foi espiar, os espias foram espiar. E eles trouxeram grandes cachos de uvas. Não era aquele cacho de uva fraco que nós temos hoje. Era um cacho de uva que precisou de 2 homens para segurarem. Uma uva tinha mais ou menos o tamanho de uma laranja, ou até uma bola de basquete. Uma uva, amém? Amém, porque para segurar 2 pessoas, ou senão eles eram muito fracos, se fosse só laranja o tamanho, né? Então, cachos grandes, abundância. E Deus ele está dizendo para nós, nesse estudo hoje, que você não, até mesmo antes de você entrar no céu, Ele quer que a sua vida espiritual seja abundante. Aleluia. Ele quer que a sua vida espiritual tenha um crescimento. Amém. Pedro falou sobre isso, ele disse, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O próprio Jesus, quando ele esteve na terra, ele cresceu. Amém? Jesus cresceu na graça, cresceu em sabedoria, cresceu diante de Deus e diante dos homens. Então, tem que haver um crescimento espiritual. Amém? Tem que haver. Nós não podemos nos satisfazer com só sentir a presença de Deus numa vigília. Só sentir a presença de Deus num culto especial. Só sentir quando a gente ora com aquela pessoa. Não. Nós temos que a todo momento estar na presença do Senhor. No deserto a gente sempre precisa de o maná. A gente até precisa sempre do milagre. A gente precisa de um milagre de provisão.
Só que como muitos homens de Deus já viram, e isso não é conversa fiada, quando você chega em Canaã, você mesmo vai produzir. Deus vai te dar poder para você produzir. Amém? No deserto tem maná, porque você não sabe fazer nada. Então sempre vem o maná. Você não sabe, você é irresponsável. Desculpa dizer isso. Mas a pessoa é tão irresponsável que tem que sempre vir o maná. Porque a gente não consegue organizar a nossa vida. Nós não colocamos ainda a nossa casa em ordem. Até vida espiritual. A gente precisa de algo para a gente sentir. Porque não está em ordem ainda. E não é normal, porque a gente está crescendo. Amém? Eu estou crescendo, você está crescendo. Mas tem que chegar um momento em que a sua vida, a sua família, ok? Mas também a sua vida espiritual está organizada. Você sabe quando você está orando o lugar das línguas estranhas. Aí você vai depois no lugar dos louvores. Aí você vai depois no lugar em que você adora a Deus. É normal. Amém? Como se você tivesse... Não como se fosse fácil, banalizando, não. Mas você... Por quê? Porque Ele é teu Pai. Ele é o teu Deus. Não pode ser sempre tão um peso difícil de entrar na presença de Deus. Mas para isso, para entrar na presença, para entrar na dimensão abundante com Deus e para entrar no fim, no céu, que a gente já vai ver aqui, não podemos ter incredulidade, irmãos. Qual é o grande sinal de alguém que é incrédulo? Não porque eu gosto, mas o que a Bíblia ensina, ok? Reclamar. Reclama. Reclamação, né? Porque quarta-feira a gente fala aquilo que domingo não dá para falar. Então, reclamação, reclamar. Claro que existe vários tipos de reclamação, mas não. Murmurar, reclamar, é um grande sinal de incredulidade. Reclamar dos outros, reclamar da vida, reclamar com Deus, às vezes até brincando. Tem pessoa que se atreve a brincar. Jeová, tu me esqueceste, né, pai? Ninguém esqueceu ninguém. Tem brincadeira que não se faz com Deus. Tem brincadeira que não se faz com Deus. A gente vai brincar, a gente vai jogar futebol, vai fazer coisa boa, tomar café, e Ele vai estar ali. Agora, não misturar coisa que Ele não gosta de ouvir. Quem está entendendo? Amém. Tem coisa que Ele não gosta de ouvir. Tem coisa que fez Ele mesmo um dia de dúvida. Por cada dia de dúvida, 40 dias no deserto, o povo esteve... Não, 40 dias na terra prometida, os espias estiveram. Eles voltaram. Quando eles voltaram, 10 duvidaram. E só 2 creram. Então imagina, como que você vai chamar... Um exemplo que eu estou dando, ok? Na sua casa, você chama um grupo de pessoas para orar. Como é difícil achar um grupo que está ali crendo e com vontade de só orar e não vai ficar reclamando, não veio com dúvida, não veio despojar as suas incredulidades. Ter um momento bom, amém? Um momento bom de oração. Um momento bom, até mesmo no culto. Um momento bom entre irmãos. Como que eu posso ter um momento bom entre irmãos? Amém? Como que eu posso ter um momento bom entre irmãos? Você tem que ter um momento bom entre irmãos crendo. Crendo. Se você não crê, vai ficar algo estranho. Imagina, 10 pessoas não crendo, duvidando, e só 2 crendo. O que aconteceu naquele dia? Todo o povo foi influenciado. E eles não entraram na terra prometida. E demorou 40 anos, de 40 dias. 40 anos, irmãos. Então nós temos que aprender a não murmurar, não reclamar, não até mesmo levar, como se diz, levar falta de fé para os outros. Amém? Não faça isso.
Porque às vezes você está falando normal e a pessoa está começando a duvidar, ela já estava duvidando, começa a duvidar mais ainda, e você... Ali foi 40 anos, mas imagina você levar dúvida para alguém e esse alguém nunca mais ir, como a gente falou domingo, para a igreja. Ou esse alguém rejeitar o seu Jesus porque nem você está transmitindo fé. Amém? Então, não existe só escândalo. Ah, eu vi ele mentindo, estou escandalizado e triste. Não, às vezes a nossa falta de fé. Mostrar fé é uma maneira de evangelizar. Amém? Mostrar fé. Mostrar que você crê. Se você vê, qualquer lugar que você colocar aí na internet, você vai ver as pessoas fazendo bem para Buda. Fazendo bem. Fazendo, levando para as empresas a filosofia de não sei quem. Filosofia que eles foram na Ásia e agora trouxeram. Foram na China. E as pessoas ficam alegres com isso. E vão, como se fosse uma moda. E nós, que temos o Salvador, que temos o Senhor, que temos aquele que morreu na cruz por nós. Será que a gente está tendo fé? Essa é a questão. Agora, de onde vem a fé? Romanos 10, 19, você já sabe, 17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Amém? Como que a fé vem? Como que eu posso ter fé? Como que eu posso alimentar minha fé? Romanos 10, 17 está escrito assim. Romanos 10, 17. Você já várias vezes falou, mas é bom a gente saber onde que está escrito. Bem? Assim que a fé flui. Olha que tradução bonita. A fé flui pelo ouvir. E o ouvir vem pela pregação da palavra de Deus. Amém? Pastor, eu quero fluir na fé. Eu quero ser um homem, uma mulher que flui na fé. Que quando acorda ou quando tem uma dificuldade, nossa, mas as palavras dela, parece que flui uma fé. A palavra. E aqui está escrito, né, a pregação, palavra, né? Então, você tem que meditar na palavra e é claro, né, pregação, se tiver uma pregação de Deus, né, você tem que dar ouvidos, porque vem pelo ouvir. Muitas vezes a gente está num momento e não ouve. Muitas vezes a gente está no lugar e não está ouvindo, não está ali naquele momento. Amém? E isso não é para acontecer, porque nós queremos fluir. Então, pastor, eu quero mais fé. Pregue para si mesmo. Porque nem todo dia a gente ouve pregação e nem todo dia tem uma pregação boa, né? Nem todo dia no YouTube tem algo bom. Então, pregue para si mesmo, né? Pregue a palavra para você mesmo. Antes de pregar para os outros, prega para si mesmo. Antes de dizer para os outros não temas, diga para você mesmo não tema. Amém? Antes de profetizar, é assim que Deus faz na nossa vida. Antes da gente ter qualquer coisa, até mesmo um dom, Ele usa a gente para a gente. Eu lembro de um pastor que ele falava que ele ia, voltava da vigília de bicicleta e ele ia passando profecia para ele mesmo. Eu lembro de jovens da igreja, que eles estavam tão cheios que eles faziam uma aposta. E eles plantavam bananeira e começavam a falar em línguas estranhas e passar profecias um para o outro. Amém? Porque estavam cheios, estavam alegres. Deus não levou a mal. O que Deus levaria a mal era eles pecando. Eles no mundo. Eles fingindo uma coisa com a palavra de Deus. Então, pregue para si mesmo e a sua fé vai aumentar. Agora, a salvação da nossa alma é algo muito importante. Efésios 2:8. A salvação da minha alma. A minha alma, a sua alma, ela pode estar em perigo. Né? Ela pode estar em perigo. Porque pela graça sois salvos. Glória a Deus.
por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Romanos 5. Romanos 5. Está escrito: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. Então, a graça é um favor imerecido. Eu não mereço. Você não merece. Mas você tem que crer. Ah, mas eu criei, viu? Sim, mas você creu naquilo que ele te deu. Então, no fim, você não tem do que se gloriar. Porque você só está crendo nele. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 55: compre de mim pão e vinho sem dinheiro. Isso fala do quê? Da graça. Você comprar, mas sem dinheiro. Como que se compra sem dinheiro? De graça. Graça. Né? Você fala: Senhor, eu creio que o Senhor tem aí, mas eu não tenho o que te recompensar por aquilo que o Senhor vai fazer por mim. Amém? No emprego, a pessoa trabalha 8 horas, 9 horas, 6, seja o que for. A pessoa trabalha por um certo tanto de dinheiro. E você sabe muito bem que um trabalhador, ele nunca recebe o justo. Com Jesus é como um certo homem um dia disse, Jesus, ele é até mais bonzinho, ou mais duro, melhor dito, mais duro do que muitos. Por quê? Porque se você for em qualquer empresa, ninguém recebe o que vale. Demora mais ou menos sempre 6 meses para a pessoa começar a produzir de uma maneira que recompense o que ele está recebendo. Amém? Ninguém recebe assim o que é justo. E muitas vezes a gente diz, eu estou recebendo pouco. Tem caso assim, mas muitas vezes a gente está recebendo a mais, porque a gente não está produzindo o que era para produzir. Mas Deus, ele diz o quê? Que ele vem sem demora e ele tem para nós uma recompensa conforme as nossas o quê? Obras. Então, o que é, de onde vem obras? Da fé. Então, a caminhada aqui, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Eu tenho que crer até o fim. Eu não posso parar de crer. É uma graça maravilhosa, mas eu tenho que crer até o fim. Quem está entendendo? Por quê? Porque existem guerras entre estudiosos, mas então não faço nada para ser salvo. Os outros dizem que só eu que faço. Não. A questão que a Bíblia está nos ensinando é que somos salvos pela graça e há uma porta chamada graça. Mas eu só posso entrar nela pela fé. Mas quando eu passar por ela, não tem do que me gloriar. Porque eu tive fé, mas naquilo que ele fez. É simples. Ok? Então, Pastor, esse versículo 8 fala que pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé ao qual temos para acreditar na graça também vem de Deus. É um dom. Vem da palavra. É a fé, Isso. é um dom. É um dom que vem o quê? Da palavra. Por isso que Jesus, ele diz o quê? Tal, coroa e guarda o quê? Tens. Para que ninguém o quê? Uma das coisas que nós temos em nós é o quê? O que todo crente tem em si? Além da fé, a palavra. Amém? Se a gente começar pouco a pouco na nossa vida, na nossa maneira de viver, no dia a dia, a começar a deixar de lado a palavra. Quem está entendendo? Entendeu? Na maneira de falar, maneira de viver, maneira de comportar, nós estamos deixando de lado o que temos
Guarda o que tens. Claro que a gente tem dom, você tem dom, você tem... Sim, mas a mais importante que nós temos em nós é a palavra. É ou não é? E... O senhor leu o primeiro versículo dizendo o antes, que era para a gente alimentar. Alimentar. Alimentar a fé com a palavra. Com a palavra. Mas aqui fala que é um dom. É um dom. E um dom, a gente não produz ele de nós mesmos, ele é de Deus. No caso, a gente recebe esse dom de Deus. E tem que a alimentar. nossa obrigação é alimentar com a palavra de Deus. Alimentar, porque eu posso te dar um hamster. O hamster vai ter que crescer. Né? Então, a fé, ela é um presente, porque é como se Deus... Mas como que esse presente vem? Quando a gente ouve a pregação. Tá entendendo? Quando a gente ouve a pregação, a fé nunca vem do nada. Amém? Até mesmo se você converteu numa discoteca, mas em algum momento você ouviu nem que seja uma palavrinha, nem que seja um Jesus te ama, né? E isso é um mistério. Como que a pessoa começa a crer? Como que a pessoa começa a crer? Em algum momento alguém lançou a palavra, a semente. A palavra, uma semente, e explodiu em nós, né? Mas, né, sendo esse dom, né? E a irmã tá me lembrando de uma conversa aqui que a gente teve no culto dos homens, né? A fé é um dom ou não? E a fé de 1 Coríntios 12 é a mesma fé que a gente precisa aqui? É? Não. Eu não sei qual é a... Não. Porque a Bíblia diz que existe 1 Coríntios 12, existe o dom da fé. É aquela fé que você faz um braço sair. Né? A pessoa está sem braço, né? E sai o braço. Né? A pessoa está sem olho, não é que ele está cego. Ele está sem olho e aparece o olho. É a fé inabalável, amém? É a fé que faz o tempo parar. É a fé que Elias teve para fazer chover e fazer parar de chover. Amém? É uma outra fé, mas também é o quê? É um dom, né? Em cima do dom. Já pensou que explosão? Amém. Então, agora, Judas 1:3 mostra que vai haver batalha. Se preparem, porque há uma batalha. Se ele disse que é para eu batalhar, Judas 1:3, amados, enquanto eu empregava toda a solicitude para escrever-vos acerca da comum salvação, senti necessidade de escrever-vos e exortar-vos a pelejar ardentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos, ok? Então aqui está escrito o quê? Foi entregue, mas você tem que batalhar. A batalha é sua, né? Porque a gente tem que vencer. Quem é que faz o quê? Ah, Deus está no controle. Mas por que a máfia tem tanto dinheiro? Por que meninos estão sendo violados sexualmente? Deus está no controle. A mãe de alguém morre, leva tiro, Deus está no controle. A gente tenta se consolar com isso. Que Deus está no controle. Então a gente se consola, mas a razão, uma coisa que a gente tem que entender e não esquecer é que precisamos batalhar. Pela fé que foi entregue, mas você tem que batalhar. Realmente, porque muitos se desanimam porque não conseguem mais nem lutar pela sua própria fé, né? Já é um combate aí pra gente manter a fé. O dia a dia, né? Muitas coisas podem abalar a fé de um irmão. Então, realmente é uma luta, né? Permanecer a fé de pé. Então, batalhar. E existe batalhas, irmãos, na caminhada, né? Ninguém veio aqui. Existe batalha que eu mesmo trago para mim. Existe batalha que é a vida, testes, né? Existe a batalha dos demônios, né? Essas três categorias. A vida tem batalha. Salomão, ele disse, às vezes o justo sofre algo e o ímpio também sofre a mesma coisa. Não porque Deus esqueceu do justo, mas porque são situação.
Todos nós temos um dente de leite. Quando era criança, teve que tirar, sendo crente ou não. Né? E doeu. Aquela dor. Que injusto. Mas teve que sentir uma dor. Quando era criança, uma criança pura. Tem dente de leite, tem que arrancar o dente de leite. Sente dor, chora. Ó que tristeza, ó que coisa... É um simples exemplo, mas ó que coisa dramática. A criança fica ali chorando, chorando, chorando. Como que eu vou tirar meu dente? Como que eu vou tirar meu dente? E a criança tem pecado? Uma criancinha ainda ali? Uma inocente? A diferença é entre os justos e os injustos. Injustos. Né? Passam por peleja e passam por guerra. A diferença é que nós temos Deus. Nós temos Nós Deus. temos fé que tudo Amém. vai dar certo, que nós Vai vamos dar. seguir vitoriosos. Né? Amém. Amém. Então, irmãos, essa é a grande diferença. Nós temos o quê? Nós temos Deus. E a gente sabe que haverá um momento em que Ele se levantará. Batalhar. Batalhar. Isso pode ser... Aqui, Judas está falando da salvação comum. Salvação. Batalhe. Batalhe, Ele entregou. Lembra naquele dia, você não tinha força, Ele, bum, te libertou, te livrou. Mas agora batalhe. Agora batalhe. Nada vai ficar simplesmente... Simplesmente a gente não vai relaxar. Não tem... Descansamos sim, mas não é na fé. O inimigo sempre está ali, querendo batalhar conosco. A carne luta contra o espírito e a vida tem as suas circunstâncias, né? Agora, já falamos mais ou menos sobre isso, mas eu quero tocar em um assunto aqui, as promessas de Deus, né? Por quê? Porque você tem promessa, né? E Deus, Ele pode, seja qual for a promessa, porque para mim, para você pode ser, essa promessa dele e dela não é importante. A gente gosta disso, né? De ficar falando que isso aqui não é importante e isso aqui é importante. Isso que é importante, a gente gosta de falar muito, o ser humano. Mas a coisa é, você tem uma promessa e você sabe que aquilo é importante para você. Amém? É muito fácil alguém ter tudo e olhar para o outro que está precisando de uma coisinha assim, mas tenha fé, você vai viver sem isso. Mas às vezes aquele tem aquilo. Amém? Então só você conhece a sua dor. Amém? Ninguém entende a minha dor, nem a sua dor. Ninguém. Só você e Deus. Então como que acontece? Deus sabe, primeiro, Deus não nos deixa ser provado além do que a gente pode aguentar. Amém? Deus não vai deixar você ser provado além do que você pode aguentar. Amém? Então, você tem sempre que fazer o cálculo. E aí eu vou te dar um segredo só de bônus no fim daqui a pouco. Amém? Vou dar um segredo de Apocalipse. Só porque você veio aqui, ok? Te dar um bônus que não estava nesse assunto, mas você vai gostar. Primeiro, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, você quer entender o comunicar de Deus. Como eu sempre falo, se você me mandar um SMS, eu posso falar que você falou ou eu tenho que ouvir sua voz para falar, ele me falou? Não, mandou SMS, ele falou que vem. Não é assim que a gente fala? A gente não fala, ele escreveu. Não, ele falou. Pode ser telefone, pode ser SMS, pode ser em vídeo, pode ser não sei o quê. E aqui você nota algo em Judas, no escritor Judas, que ele diz assim, eu senti a necessidade de escrever sobre esse assunto. E foi Deus. Então eu quero te dar esse mistério, que não é ainda aquele outro. Mas você tem que entender que às vezes você não ouve uma voz, mas você está sentindo que você precisa fazer algo para o Senhor. Você precisa mudar algo. Você precisa falar algo. Assim que vem às vezes a profecia. Amém? Tu! Não, eu, ti, farei. Não é assim.
não é sempre assim. Amém? Você sente borbulhar em você a palavra do Senhor. Amém? E você sente a necessidade de falar. E você não consegue se aquietar até que você tenha falado aquilo. Amém? Isso é o mistério da revelação. Amém? Um dos vários, mas só para você entender. Olha aí, ó, um grande homem de Deus, ele escreveu até um livro da Bíblia e foi recebido como um livro, uma palavra sagradas vindas de Deus, inspiradas por Deus. Ele vivia na época dos apóstolos. Nossa, que glória! Mas ele era sensível quando Deus falava com ele. Esse é o segredo. Se você sempre espera que tem que ser daquela maneira, que tem que aparecer um mato pegando fogo, você vai só poucas vezes entender um mistério. Amém? Eu quero ter um sonho que eu vou em cima, e eu estou em cima do globo terrestre. Tem esses momentos, mas e aí? Amém? A gente não pode, porque a gente perde muitas coisas que Deus está falando. Muitas vezes eu deitei, né, querendo ouvir de uma forma assustadora, mas nem sempre é assim. Muitas vezes eu fui orar querendo ouvir de uma forma assustadora, mas nem sempre é assim. E nós temos um problema. Qual é o problema? É que a gente julga, a gente fala, nossa, aquilo não é assim? Aquilo foi forte. Aquilo é poderoso. E a gente não entende que, às vezes, uma confirmação de algo que a gente está precisando vem de uma maneira tão simples. Né? Às vezes você precisa de uma confirmação, vou dar esse passo ou não, tal. Amém? E aí você recebe uma mensagem com um versículo e alguém dizendo Deus te abençoe. Ou você, né, recebe uma palavra, alguém te fala ali uma simples palavra ou até aqui, mas não é aquela coisa que você quer, do jeito que você quer, que isso que é forte para você, mas é Deus. E se você for sábio, você vai receber aquela palavra e vai dar muito fruto. Ou como que Deus falou com Elias? Deus falou com Elias com uma voz mansa e delicada. Aquele profeta, como eu sempre digo, o leão dos profetas, mas Deus falou com ele manso. Para ouvir alguém que está falando manso, você tem que ficar quieto. Quando alguém grita é fácil ouvir, não é? Então, tem muitos homens ou mulheres que andam com Deus, que eles dizem que para ouvir uma voz mansa e delicada, você tem que realmente estar perto de Deus. Quando você está muito longe, ele precisa sempre gritar, sempre falar várias vezes, mas estando perto, uma voz mansa e delicada. Isso nós precisamos, irmãos, começar. Olha, eu falei que um dia, quarta é diferente, né? Para com esse negócio, porque às vezes a gente fala na frente de uma pessoa, por exemplo, um exemplo aqui, né? Pastor, é porque a gente um exemplo que eu estou dando, não fique bravo, mas é porque a gente é pentecostal. E as outras igrejas, pastor, é tudo fraco, né, pastor? Eu não gosto disso. Não é assim. É assim. Primeiro que eu não sou pentecostal. E segundo, que você tem que tomar cuidado com o que você fala. Amém? Quem ouve a voz mansa e delicada, também é uma grande qualidade, irmãos. É um grande mistério. É um grande mistério que só quem está perto de Deus ouve a voz mansa e delicada. Quem está perto ouve, vê os mistérios, vê as explosões, vê você em cima do globo, vê você em cima do cavalo, vê você com a espada na mão, mas também ouve a voz mansa e delicada. Agora,
Você precisa ter fé e entender como as coisas funcionam. Agora, pastor, é muito difícil. Momento. A Bíblia diz que Jesus, devemos fixar os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, esperando a alegria que estava preparada para ele, suportou a cruz e desprezou a afronta e assentou-se à mão direita do trono de Deus. Olha que bonito. O que é autor e consumador? Cadê? Não está aqui na anotação. Autor é o príncipe. É aquele que vai antes. Não é só autor, por exemplo. Quem é autor? Nossa, quem desenhou? Não é só isso. Autor é aquele que vai antes. É o exemplo. É aquele que deu um exemplo como que é que vive essa fé. Amém? Então, a palavra autor significa também capitão. É mais bonito que autor. Quem é? Amém? Capitão. Então Jesus é o capitão da minha fé. Ele vai na frente. Ele mostra o caminho. Ele é aquele que primeiro viveu da maneira que eu deveria viver e me deixou exemplo como que eu tenho que viver. E como sempre está escrito na Bíblia, nós andamos nas pisaduras de Jesus. Amém? Ele pisou primeiro, ele foi primeiro, ele deu o primeiro passo, ele viveu como homem aqui, ele foi perfeito, ele teve fé, ele orava de madrugada, ele obedeceu ao Pai, ele só fazia o que o Pai queria, ele não se importava que tinha que provar algo para ninguém, não porque alguém falou que eu tenho que ser assim, então eu vou ser assim. Não, um dia ele disse, eu só faço o que o Pai diz que eu tenho que fazer. Amém? Imagina, isso é uma grande batalha. Vai ser uma grande batalha para você. Você deseja fazer mais ainda, que você já está fazendo muito, mas você deseja fazer algo para Deus, você tem que saber esse segredo. Amém? Nós não fazemos nada porque para provar algo. Amém? Oh, meu Deus! Vamos colocar pausa aqui para ninguém ouvir. Não vou colocar. Um dia eu vi uma pastora. Essa pastora, ela foi... Olha, não, me entenda, né? Tava um homem doente, sangrando. Ela fez um vídeo. E tava lá no vídeo dela assim... Ai dos pastores! Que não, acho que apacentam, algo assim, né? Pronto. Aí ela ficou ali do lado do homem e ficou falando, ó... Vocês, pastor, nem deu bom dia, né? Vocês, pastores, Deus vai julgar vocês. Porque vocês estão preocupados somente em brigas. E vocês não saem aqui para lá fora. E eu não estou fazendo isso para mostrar que eu estou fazendo. Mas eu só estou fazendo isso para mostrar. Aí ela se embaralhou na palavra dela. Irmãos, poxa. O que está acontecendo? Às vezes a gente faz uma coisa boa, mas acaba em soberba. Às vezes a gente faz algo bonito. Porque ela mesma falou, eu não estou fazendo isso para mostrar, viu? Mas eu só estou fazendo para mostrar para vocês, que vocês têm que evangelizar. Você está fazendo ou não para me mostrar? Está entendendo? Então, olha o perigo, irmãos. Você não pode pregar para mostrar porque outros não estão pregando. Você não pode evangelizar para mostrar que ninguém faz isso e você... Isso é um perigo que todo mundo passa. Amém? Deu uma ajuda, aí as pessoas gostam de dizer, é porque muitos que estão perto não ajudam. Fica quieto. Recebe essa ajuda. Ok? Recebe essa ajuda. Seja grato. Isso estraga, irmãos. Porque às vezes alguém que está perto não está podendo ajudar e Deus enviou outro para te ajudar. Então para de reclamar de quem não pode ajudar. Né? Até pessoas aí, ó. Você dá um dinheiro, você é Build Day, pode dar um dinheiro. Mas é ruim viver assim. Quando Deus, você vê, tem os homens que têm esse discernimento do mundo espiritual. Mas um discernimento, né? A gente tem que ter tudo. Mas um discernimento que Deus me deu foi esse. As palavras, irmãos. Está escondida ali.
né? E as pessoas não podem, irmãos. Não faça isso. Se a gente fizer uma obra para Deus, seja grato, alegre. Aquela pastora poderia ter dito aí, ó, meus irmãos, tem tanta pessoa aqui, ó, sofrendo, vamos ir para fora, vamos ajudar aí, né? Mas ela deve estar com uma coisa que ela viu na internet e ela já quer, tá entendendo? Provocar, entendeu? Então não pode. Vamos ser humildes, amém? O momento que você começar a ficar falando e falar que o outro não faz, o seu galardão foi tirado. É o que Jesus falou sobre o jejum. Jejum, mas não toque a trombeta falando, eu estou jejuando. Porque a hora que você fazer isso, você já recebeu. Porque você já recebeu, alguém já te olhou e falou, nossa, que homem que jejua. Aí Deus fala, poxa, eu queria recompensar ele, ela. Mas ele já está... Né? Teve um dia que um homem, ele foi recompensado porque ele era um homem mais humilde, tal. E ele foi, quando ele foi receber a medalha, aí falaram para ele, você não vai mais dar para receber a medalha. Porque você está recebendo uma medalha e você ficou orgulhoso de ser humilde. Quem está entendendo? É por isso que os pregadores já de antigamente, eles falavam, até na nossa santidade existe pecado. Não estou falando, não mistura a minha palavra, ok? Mas até naquela vontade de ser santo demais, pode haver um orgulho. Não faça as coisas para os outros. Amém? Não faça para provar algo. Imagina como deve estar o coração pesado, sem alegria ao fazer aquela obra, quando você vai fazer algo só para mostrar para o outro. Agora quando você vai com alegria, é só você ali, ó. Você faz, você vai ser, claro que tem que ter alguém que vai fazer algo que ninguém está fazendo. Não estou dizendo isso. Amém? Você tem que fazer algo e as pessoas vão ver, nossa, poxa, ele foi evangelizar, preciso também. Ele está pregando, poxa, eu nunca prego, né? Eu preciso também pregar a palavra do Senhor. Há tempo que eu não prego. Claro, mas não você usar o orgulho para isso. Amém? Então, duas tendências que o ser humano tem, né? Quando recebe uma ajuda, como você falou, tá vendo, ninguém me ajuda. Né? Já quer humilhar, porque recebeu de alguém, já quer generalizar, que é isso que nós achamos que todo mundo tem que ajudar. Aí, como não bastasse, uma pessoa está ajudando que Deus enviou, aí tem que ainda murmurar daqueles que não ajudaram, né? E essa é uma tendência que o homem quando faz, reclama também dizendo aí, ninguém faz porque eu estou fazendo, né? Sempre tem essa tendência de reclamar quando recebe e quando dá. Quando recebe e quando dá. Então, na verdade, nunca vai haver alegria, né? Porque é uma hora que não acontece. Irmãos, a gente tem que vigiar. Amém, irmãos? Porque, principalmente quando Deus diz aí, ó, para nós, Deus vai fazer grande coisa aqui. Eu não quero ouvir isso. Eu já ouvi pessoal falando assim, ó, aqui é santo. E se não viver assim, Deus vai tirar dessa igreja. Ué, quem tem que dizer isso, primeiro é Deus. E quem tem que auxiliar alguém, que eu saiba, é a pessoa madura. E não um doido que vai olhar para você e vai falar, você não está vivendo do jeito que se agrada, Deus vai te expulsar daqui. Tá entendendo, irmãos? Então, você vê, olha o perigo. Entendeu? Olha o perigo. Então, não fique confiando muito só porque Deus prometeu que a gente vai poder fazer o que a gente bem quer. Viu? Você coloca um negócio na boca, que o burro coloca aquele negócio para fechar a boquinha. Amém? Davi disse, coloca aquele negócio, Senhor, para fechar minha boca. Amém? Então a gente usa esse mistério na boca para fechar até o dia que a gente consegue já moderar a nossa boca. Amém? E Tiago 2,18, isso você já sabe. Isso aí você gosta. Você gosta. Mas alguém diria, tu tens fé e eu tenho obras. É forte, isso é bonito. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Ou seja, fica falando bastante abobrinha, dizendo que você tem fé. Mas eu viverei, e pelo meu estilo de vida,
pela obra que eu pratico, será notório que eu tenho fé. Amém? Então, você vê que a Bíblia é um livro meio... Ela gosta de... Mesmo que você seja bem manso, ela provoca você. Você está vendo aqui duas pessoas combatendo uma com a outra. Um dizendo, você tem fé, mas eu vou te mostrar. Então você vê que essa é a natureza de Deus. Ele quer mostrar a verdade. Ele não quer que a gente ande no orgulho, amém? Mas ele tem uma grande vontade de mostrar para o inimigo que ele é Deus. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Olha o que a Bíblia diz. A fé, se não tiver obras, estará morta. Já pensou? Fé morta. Assim como o corpo, olha aqui. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Como que a gente vai resolver isso? Né? E pode parecer tão simples, irmãos, mas o Martinho Lutero, se eu não me engano, ele não gostava do livro de Tiago. Ele dizia, como que pode? Isso aqui não foi Deus que disse. Porque ele foi tão impactado pela fé, mas ele tinha obras. Olha o que ele fez. Tá entendendo sério? Ele tinha obras, ele tinha obra de fé. Amém? Mas qual foi o mistério? Ele não entendeu essa revelação. As obras precisam existir. Por exemplo, Deus te dá um sonho aí, ó. Amém? Você tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. Você quer que alguém seja ganho para Jesus? Você tem que correr atrás. Claro que Deus vai talvez te dar o limite. Acabou. Acabou. Agora só ore. Senão você vai ficar irritando. Ore. Mas você tem que falar umas palavrinhas. Você tem que falar. Você tem que lançar a semente. Você tem que lançar a esperança. Amém? Que mais? Você... Abraão. Essa é o que ele usou aqui. Abraão. Quando Deus falou, sacrifica o teu filho. Ele cria que ainda que ele matasse o filho dele era obrigado a ressuscitar na mesma hora, porque Deus prometeu que o filho dele, do filho dele, da semente dele, o que a gente lê o quê? Estrelas. Então, o que Abraão cria? Eu mato meu filho e ele ressuscita na hora. Mas ele foi lá sacrificar o filho dele. Dói ou não dói, às vezes? Às vezes a vida dói ou não dói? Então eu estou aqui para te dizer que Deus te entende, o sacrifício. Amém? E para Deus, a Bíblia diz assim, ó, que Abraão sacrificou. Mas olhando assim, ele não sacrificou, porque o filho dele ficou vivão da silva. Mas, o que a Bíblia diz? Pela boca de Paulo, ele sacrificou. Hebreus, ele sacrificou. Que mistério é esse que quando você usa a sua fé, quando você está totalmente ali para Deus, é como se você tivesse feito. E às vezes tem coisa que ele só prova e diz depois, não, calma, vai dar certo. E tem coisas que ele diz não, e é não para sempre. Pode falar. Antes do sacrifício, ele já demonstrou essa fé bem claro. E quando ele foi subir no monte para sacrificar o filho dele, estava com ele o seu moço, né, que é um cego. Ele falou, você perguntou, o que você vai fazer? Não, eu vou sacrificar com meu filho. Adorar. Adorar, sim. Aí quando ele responde, mas quando nós votar, ele já declarou, porque na verdade ele é para ele votar sozinho. Porque ele ia sacrificar o filho, né? Ele fez obedecendo. Né? Mas a fé foi tão grande que ele falou, não, nós votaremos, ou seja, nós dois vamos votar. Então ele entendia que não, algo Deus vai fazer, né? Naquele sacrifício. É um absurdo, irmãos, quando você vive na fé. Deus falou para ele sacrificar. E ele fala para os moços, eu vou adorar. Eu vou adorar. Você pode mudar. Você não é obrigado a falar do jeito que dizem que você tem que falar, negativo. Amém? Ele poderia dizer que eu tenho um sacrifício para fazer e fica aí intercedendo. Eu não estou brincando, irmãos, mas fica aí intercedendo porque olha como Deus, parece que Deus me esqueceu.
Não, ele falou, vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar e vou descer com meu filho. Só que ali ninguém disse que ele ia ressuscitar o filho dele. Ninguém falou nada. Né? Mas Romanos, olha que bonito. Paulo, por revelação, disse, Abraão sabia que ainda que ele matasse o filho dele, sacrificasse, ele ia ressuscitar. Então, olha o que a fé pode fazer, irmãos. E a minha pergunta para finalizar agora é, como está a sua fé? Amém? Salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Não. Uma vez salvo, batalhe pela sua fé. Amém? Guarde, desenvolva. Amém? Entre no laboratório de Deus e trabalha na tua fé. Vamos levantar. Qual é o bônus, pastor? O bônus é, quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Pode falar. Eu queria perguntar se eu poderia ler aquele texto que eu li para o Senhor, que meio que falava sobre a fé. Sim. Posso ler? Sim, procura aí. Aqui. Tá aí já? Tá. Amém. Lê aí. A fé. A fé. Aqui. Por que nós fazemos tantos pensamentos sobre o futuro? Principalmente nós evangélicos. Nós temos um Deus que tudo pode e se temos fé, Ele faz coisas incríveis. Apenas podemos confiar nele. Ele nunca vai nos desamparar. É igual com quem você vai trabalhar, igual se você vai ter condições boas ou ruins. E você está lendo isso agora e pensando, falar é fácil, mas viver é difícil. Quem realmente tem um relacionamento com Deus, sabe que Ele não vai deixar faltar nada. Pode faltar o dinheiro, mas não a comida. Ele sempre toca no coração de alguém para ajudar o próximo. E nós mesmos deveremos começar a ajudar o próximo. Porque muitas vezes queremos tanto ajudar alguém, mas nós mesmos não ajudamos alguém. Nós nos preocupamos muito com as coisas deste mundo, mas e as coisas espirituais? Apenas entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e ter fé. Afinal, o que é ter fé? O que eu vou dizer aqui não são palavras minhas. Um dia eu estava me perguntando como ter mais fé. E daí que vem um exemplo. Nossa fé está presente nas nossas vidas, mais do que nós imaginamos. Quando vamos ao médico, ele nos dá a receita de algum medicamento, nós compramos o medicamento tendo fé que nos vai ajudar, que alguma coisa vai melhorar, que você vai ficar melhor. E eu nunca tinha pensado desse jeito até esse dia. Está escrito na Bíblia que fé é um dom, e nós não sabemos, mas já temos um dom. Cada dia presente nas nossas vidas, fé não é nada mais que acreditar que algo é capaz mesmo sendo impossível aos nossos olhos. Mas se você tem dúvidas, você pode saber da passagem em Lucas 1,37, que diz que para Deus nada é impossível. Nada para o nosso Deus é impossível, que temos a ter fé. Mais fé que temos, mesmo que alguma situação esteja tirando o seu foco, sua paz, que nós devemos ter fé. Tudo para Deus tem um propósito, e quando o grande dia chegar, você vai entender tudo. Você vai ver a majestade de Deus e vai ver qual perfeito são os seus planos. Que venhamos aprender a esperar que as coisas não venham a acontecer ao nosso tempo, mas no tempo de Deus, pois Ele sabe a hora certa para todas as coisas. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Você já tem esse dom. Amém? Deus abençoe Gabriele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Você já tem esse dom. O número. Amém? Deus, Ele está falando. O estudo não é só para blá, blá, blá. Amém? Blá, blá, blá. Você vai em outro lugar. Deus fala conosco. Amém? Deus fala. Deus fala conosco. Amém? Hoje a sua fé foi agitada. Agitada em que sentido? Despertada. Sacudida. Às vezes está dormindo. Dons estão dormindo. Fé, ela está lá. Você já tem esse dom. Mas precisa ser agitado, sacudido, despertado. Que beleza. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar uma coisa para você.
que é um homem, uma mulher de Deus. Somos todos aqui. Hein? A Bíblia diz assim: quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Aqui há entendimento. Aqui tem um grande mistério, simples, sem exagerar. Às vezes, irmãos, a vida com Deus, as revelações, os mistérios, até para entender a palavra, você tem que calcular. Calcular. Às vezes as coisas não vão aparecer assim de cara. Às vezes a vontade de Deus não é assim tão clara. Mas você tem que calcular aqui, ali, com sabedoria. E Deus vai te dar um entendimento, às vezes, de coisas que é muito importante entender. Não é importante entender, saber quando que virá essa tal de marca da besta? E o Deus, ele, olha como... Ixi, meu Deus. Vai ter que estar perto de Deus mesmo. Porque ele disse aqui, ele não disse assim, eu vou revelar na hora e você vai saber e pronto, acabou. Ele disse, quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Porque é número de homem, 666. Irmãos, eu não sou um pregador de coisas dos últimos dias, porque eu não sei, não tem esses mistérios. Mas uma coisa eu quero te dizer. Se você quer estar de pé nesses últimos dias, você tem que estar perto de Deus. Amém? Amém? Porque para calcular, você vê, Deus não disse, eu vou pá, e você sabe na hora. Calcular, tem que gastar tempo com Deus para entender a vontade dele. E até vontade tão importante. Senhor, isso é tão importante que tem que ser claro, tem que ser na hora, tem que ser agora e pronto. Não. Calcule. Esse Deus é um Deus de intimidade, irmãos. Por isso que às vezes a gente diz, Deus não falou comigo. Faz o cálculo que você vai ver no que vai dar. Eu não sei se ainda é a vontade de Deus. Faz o cálculo. Calcule. Sabedoria e entendimento. Sabedoria é uma coisa, entendimento é outra. Vamos levantar. Amém? Não precisamos